empresa começou dentro do apartamento do casal. Eles usavam uma porta de madeira como mesa para trabalhar. Eles descobriram uma profissão de coprodutores. Na sua primeira coprodução, eles venderam 160 cursos ao valor de R$ 597, gerando um faturamento de R$ 96 mil. A Nova Fala, empresa de coprodução digital liderada pelos publicitários Patrícia Suzuki e Lucas Ferreira, faturou R$ 6.500.000 no último ano. A receita prevista é de 30 milhões. A Nova Fala gerou R$ 105 milhões em vendas. A Nova Fala, empresa de marketing digital, comprou um terreno em Sorocaba para construir uma sede própria de 700 metros quadrados. Acertou em cheio. Inovação, estratégia e resiliência fizeram a Nova Fala um sucesso no mercado de marketing digital. Vou convidar aqui um casal empreendedor e sócios fundadores da Nova Fala Coprodução Digital. Por favor, subam ao palco, Paty e Lucas. E hoje eu tô aqui com a Patrícia e o Lucas, que são faixas pretas também. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Porque eu tô, amiga linda, com o casal da Nova Fala. Lucas Ferreira e Patrícia Suzuki, da agência Nova Fala, publicitários e coprodutores. Com vocês, Lucas Ferreira. Bem-vindo oficialmente à nossa série A Profissão Mais Bem Paga do Mercado Digital. Ao longo dessa série, eu vou te guiar e mostrar como você pode fazer os seus primeiros 30 mil reais com essa profissão e repetir isso quantas e quantas vezes quiser. A profissão que me permitiu sair de um perrengue financeiro para literalmente vender milhões na internet. Não tô falando que é mágica, não tô falando isso para me gabar, nada disso. Eu tô falando tudo isso com uma única intenção: te provar que se eu conseguir, você também consegue. Enquanto eu vou indo lá pra minha empresa, pra gente começar a nossa série, dá só uma olhada nesse vídeo. Então olha só, eu tô dentro aqui da Hotmart, que é uma das plataformas de venda que a gente utiliza. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, dá uma olhada aqui, ó. Nova Fala, que é a minha empresa, então tá aqui o nosso login, dá só uma olhada, Nova Fala. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha, o mais importante é isso aqui que eu quero compartilhar com vocês, saldo. Daí vem aqui, ó, disponível para saque, daí tem até uma explicação aqui que é o seguinte, é o dinheiro que você já pode transferir para a sua conta bancária. Vamos ver quanto tem aqui, R$ 1.104.691,40. Olha só, galera, não é o total de vendas que a gente realizou, a gente já realizou bem mais que isso. Isso aqui é o que tem disponível para saque hoje. Detalhe, tá? Isso aqui é o da minha empresa, comissionamento, não é o que nós vendemos, isso é só a nossa parte. Nós vendemos muito mais, essa é a nossa parte. Então tá aqui disponível para saque, R$ 1.104.000. Ainda tem dólar aqui, ó, 17 mil dólares. Vamos fazer um cálculo por cima aqui, tá? 17.700 dólares vezes, vamos por aqui, 5,5, vai, mais ou menos, 97 mil. Então, se eu somar aqui 97 mil reais, né, com esse valor que hoje está disponível, 1.104.000, a gente tem aí mais de 1.200.000 reais disponível só na Hotmart. Porém, maior parte das nossas vendas nós geramos através de outras plataformas. Então, isso aqui é apenas uma pequena parte das nossas vendas, nas nossas comissões. Muito prazer, meu nome é Lucas. O que você acabou de ver, eu brinco que é quase um prêmio do Big Brother Brasil sem participar do Big Brother. Mas você sabe qual que é a principal diferença entre você fazer esse dinheiro e ganhar esse dinheiro em um reality show ou em uma loteria? A diferença é que quando você aprende a fazer e não a ganhar, você pode repetir quantas e quantas vezes você quiser. E esse é o objetivo da nossa série, mostrar para você o caminho para você percorrer essa jornada e fazer os seus primeiros 30 mil reais de ganhos com a profissão mais bem paga do digital. E a partir daí, então, repetir quantas e quantas vezes você quiser. E a partir daí, tendo meu irmão como coprodutor, mentorado pelo Lucas, a gente fez resultados maravilhosos. Veio o primeiro 6 em 1, depois outro 6 em 1, aí foram muitos 6 em 1, meio milhão e agora já 1 milhão aí de faturamento. E quando eu conheci o Lucas, consegui já fazer meus 6 dígitos, já nos primeiros dias. A gente teve no primeiro lançamento 234 alunos. A gente fez de 6 em 3. Hoje a gente tem quase 2.000 alunos. Eu fechei uma parceria, uma expert no nicho de gastronomia. Fizemos aí a tão sonhada abertura de carrinho. Nós tivemos de resultado 16 mil reais. E Lucas, de 24, a gente fez 76.
É muita diferença, né? Aí de 76 a gente foi para 98, de 98 a gente foi para 206. Com você cuidando aí dos bastidores, com a sua irmã aparecendo de frente para as câmeras, quanto vocês já geraram de vendas hoje? 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. E assim foi, a gente já no primeiro curso vendemos 1.000 tickets, 1.000 cursos. Total em vendas deu quase 400 mil. Eu me tornei sócio da parte do Lucas. Essas duas criaturas, eles têm uma visão incrível do negócio, do amadurecimento, principalmente da vida. E o que o Lucas entrega não é pouco, é muito. Então você consegue aplicar isso no seu projeto e acelerar muito a sua curva de aprendizado. Eu sei que para alguns esse resultado que eu mostrei pode ser muito fora da curva, e para mim também era antes. A verdade é que eu não comecei assim. Eu vou te mostrar agora o quanto eu fiz quando eu comecei, em 2016, quando eu conheci e iniciei nessa profissão. Dá só uma olhada nisso. Fala pessoal, então estamos de volta aqui para a tela da Hotmart para mostrar uma coisa para vocês. Então, estou aqui na minha conta, na minha empresa, Nova Fala, só que a gente volta para 2016. Olha só, filtrei aqui 14/9 de 2016 a 20/9 de 2016. Perceba que é um intervalo, inclusive, curto de dias, tá? Então, ó, total 157 registros aqui de venda nesse período. E olha o valor que nós recebemos só da nossa parte, líquido já pra gente. R$ 27.096,30. E não para por aí, tá? A gente recebeu também em euro, então 49 euros. Hoje o euro tá R$6, naquela época ele devia estar um pouco mais baixo, apesar de que sempre o euro ficou nessa faixa mais cara, né? R$4, alguma coisa assim. Então vamos falar aqui, ó, se for R$4, naquela época R$200 em euro, talvez um pouquinho menos, talvez um pouco mais ainda. E ainda tem $100, $105, galera. Vamos fazer uma média aí também, o dólar talvez a R$4, tá? R$400 aqui. Então talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse foi o valor líquido que veio pra gente na nossa primeira coprodução lá atrás, em 2016. Tá aí, esse foi o valor do meu primeiro resultado com a coprodução. Esse valor, na época, já foi um valor, assim, surreal pra mim. Mas tão importante quanto o dinheiro em si, sabe o que foi? Que eu descobri que eu tinha aprendido uma profissão e um negócio que eu poderia repetir e ficar cada vez melhor nisso e, por consequência, ir aumentando os meus ganhos. Por isso que eu te digo que a meta de fazer os seus primeiros 30 mil com essa profissão, ela é muito importante, pois será a porta de entrada para você fazer resultados muito maiores. Os 30 mil foram a porta de entrada para eu chegar em milhões na internet. E 30 mil reais é um valor bem factível para quem vai começar. Eu tô sendo até bem conservador, pois foi assim que eu também comecei, por isso que essa será a nossa meta. Falando em quando eu comecei, eu quero te contar uma coisa sobre quando eu iniciei na coprodução e você vai entender por que eu tô te contando isso. Lucas, conta pra gente o que você sentiu quando fez seus primeiros 30 mil com a coprodução. Eu lembro que esses primeiros 30 mil reais já foram uma mudança incrível pra mim. Eu sou filho único, os meus pais são separados e minha infância era aquele separa, volta, até que eles se separaram quando eu era criança e não voltaram mais. A verdade é que hoje, olhando pra trás, eu nem sei como eles conseguiram passar pelos apertos que eles passaram. Eles realmente fizeram um milagre com os recursos que eles tinham em mãos. Eu estudei a vida toda em escola pública e até aos 23 anos de idade eu morava de favor, literalmente, no fundo da casa dos meus avós, dividindo um único quarto com a minha mãe. Eu morei em vários lugares nessas separações, mas grande parte da minha vida foi nessa casa dos meus avós. E eu falo isso sem vitimismo, sem coitadinho. Essa é a minha história, a história que eu tenho maior orgulho de contar, pois eu sou grato por absolutamente tudo em minha vida e tudo me fez chegar até aqui hoje. Essa já é uma grande lição para mim. Nos grandes desafios estão as maiores bênçãos. E aconteceu que quando eu estava para terminar o ensino médio, eu passava todo dia pelo centro da cidade para pegar um ônibus. E eu passava em frente a uma faculdade. E eu olhava aquela faculdade, aquela entrada bonita, e eu pensava assim, eu vou estudar aí. Meus pais não tinham feito faculdade, era uma coisa que eu desejava fazer. Um dia eu decidi entrar lá e ver o valor da faculdade, de tanto passar ali na frente. E eu quase caí de costas quando a mulher da recepção falou o valor de R$900 por mês. Um valor completamente fora de cogitação. A nossa questão na época era pagar as contas básicas de água, de luz, morando de favor. Quem diria um valor desse para pagar uma faculdade?
E naquela época não tinha, ou eu não conhecia faculdades à distância, com custo barato, enfim. Hoje tem muitas opções, mas naquela época era meio que ou particular, cara, ou uma faculdade pública, que eu não era inteligente o suficiente para passar no vestibular. E a moça da recepção viu a minha cara de desapontamento quando ela falou o valor e falou que eu poderia deixar um currículo lá, porque tinham algumas poucas vagas para trabalhar na faculdade e por fazer uma troca por bolsa. Eu fui embora, fiz o meu currículo que não tinha nada, escola pública a vida inteira, não tinha outros cursos, não tinha inglês, não tinha experiência em nada. Basicamente, o meu currículo tinha os dados pessoais e as palavras clássicas do tipo proativo, comunicativo e por aí vai. Mas quando eu entreguei o currículo, eu falei que eu queria muito fazer a faculdade e que eu não tinha condições e que eu precisava daquele trabalho. E na hora que eu entreguei, a moça da recepção chamou um coordenador e essa pessoa fez uma entrevista rápida comigo ali na faculdade. Ela falou que eram pouquíssimas vagas, falou como que era o trabalho e todos os detalhes e eu fui embora. E eu fui procurar um outro emprego, porque eu queria fazer faculdade e porque ali já estava bem claro que não ia rolar eu conseguir aquela vaga. E o primeiro trabalho que eu consegui foi no CEAGESP, numa tenda de pastel. O dono da barraca me falou o valor por diária que eu ia ganhar e no final das contas por mês ia dar por volta de R$200. Eu não tinha resolvido tudo ainda, eu precisava de mais para pagar a faculdade, mas já era um começo para quem não tinha nada. E eu comecei a trabalhar lá no CEAGESP. Meu primeiro dia de trabalho, fui lá por volta das 4 horas da manhã com todas as outras pessoas da feira, aquela coisa. E eu estava bem animado. Depois do trabalho, eu fui embora. Eu cheguei na casa dos meus avós, que eu morava lá no fundo da casa deles. E chegando lá, eu descubro que tinham ligado para mim no telefone da casa da minha avó, lá na frente, na casa dela. E não era que a faculdade ligou para pedir os meus documentos e começar o estágio quanto antes. Foi um dos dias mais alegres da minha vida. Pensa numa pessoa feliz. E o engraçado foi que foi no mesmo dia que eu comecei a trabalhar na feira. Eu senti que foi um teste na minha vida, do tipo, vamos ver se o Lucas realmente quer isso mesmo. Eu consegui o trabalho no Ceasa, trabalhei um dia e quando eu chego na casa dos meus avós, a faculdade tinha ligado e eu recebo a notícia de que uma outra porta se abriu. Enfim, eu tava lá na faculdade, num lugar que eu nem acreditava que eu tava. Era uma boa faculdade, um dos poucos que trabalhava da minha turma era eu, porque a galera tinha condições de estar lá, os pais pagavam. Eu pegava o primeiro ônibus do dia para ir e o último ônibus do dia, porque eu emendava a faculdade e o trabalho. Eu entrava às 7 da manhã na faculdade e saía 23 horas do trabalho. Pensa numa pessoa trabalhando de maneira dedicada, aquilo era a oportunidade da minha vida. Eu agarrei com unhas e dentes e eu trabalhei com muita dedicação no estágio. A minha vida seguiu, eu comecei a crescer no trabalho, depois uma outra área da própria faculdade me chamou para trabalhar, eu fui transferido para um cargo melhor, depois uma pessoa me recomendou em uma outra empresa, outra ali, eu fui evoluindo profissionalmente. Chegou um momento da minha vida que eu, após alguns anos nessa jornada, eu estava ganhando R$2.700. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava durante o dia e à noite eu dava aula numa escola técnica. Para quem passou pelas coisas que eu passei, chegar no ponto em que eu tinha um emprego, aliás 2, que eu fui o primeiro a me formar da minha família, eu estava muito grato por esse momento. Mas eu sentia algo que dizia que eu faria mais. Só que na prática faltava um trabalho lucrativo para eu poder ir além, realizar aquilo que eu queria. Nessa época eu já namorava a Paty, a gente morava juntos, nosso primeiro apartamento a gente pagava R$600 de aluguel. E nós tínhamos o sonho de empreender em algo juntos. E em 2016 eu descubro o trabalho, o recurso, a ferramenta que faltava pra gente. Eu fiz um curso e através desse curso eu aprendi técnicas de marketing digital para vender pela internet. Porém tinha um problema, eu não tinha o que vender na época. Aí nesse momento que veio a grande virada, quando a gente decidiu aplicar as estratégias de vendas pela internet, mas não para vender algo nosso e sim vender um produto de outra pessoa, sem a gente aparecer, sem termos um produto nosso para vender. E foi assim que nós fizemos a nossa primeira coprodução. A gente começou a trabalhar como coprodutores, fazendo todo o trabalho do nosso apartamento, era um apartamento de 52 metros quadrados, tinha 2 quartos e um dos quartos virou o nosso escritório. Eu peguei uma porta, literalmente uma porta de madeira mesmo, e 2 cavaletes de madeira de R$30, e a Paty tinha um computador que os pais dela tinham trazido do Japão, quando eles foram para lá para trabalhar em fábrica. Aliás, a Paty é minha sócia e minha esposa, ela também tinha trabalhado em fábrica no Japão. Foi assim que a gente começou com esses recursos que a gente tinha em mãos. O resultado dessa coprodução foram quase R$30 mil para o nosso bolso. Eu ganhava aproximadamente R$2.700,
um cálculo por cima equivale a quase 1 ano de salário do que eu ganhava. Essa foi a primeira coprodução, depois vieram outras. Os anos foram passando, tudo isso ali do nosso apartamento. A gente passou a ter dinheiro para viajar, que é uma das coisas que a gente ama fazer. Eu fiz a minha primeira viagem internacional, graças ao dinheiro da coprodução. Melhoramos nossa qualidade de vida, decoramos o nosso apartamento, que antes não tinha móveis, passou a ter. A gente comprou uma mesa de verdade para o escritório, que antes era uma porta. Eu comecei a presentear os meus pais, uma coisa que eu não tinha recurso antes. E começou a acontecer uma coisa. Uma quantidade enorme de pessoas procurava a gente para fazer uma parceria e coproduzir ela. E assim a Nova Fala Coprodução, que é o nome da nossa empresa, foi crescendo. A gente começou a trabalhar com grandes especialistas, pessoas famosas, começamos a sair em matérias, a ser convidados para palestrar. E em 2020, nós recebemos a premiação de mais de 10 milhões de reais por ano no digital do Érico Rocha, que foi a pessoa que nos abriu os olhos para o mercado de venda online, a quem sou imensamente grato. E hoje nós já fizemos a coprodução de grandes especialistas do mercado. Algumas dessas pessoas são José Roberto Marques, do IBC, que foi conselheiro do Roberto Justus no programa Aprendiz. Vanessa de Oliveira, uma empreendedora que tem mais de 100 mil alunas, milhões de seguidoras. Vinícius Suzuki, com o nosso trabalho junto, se tornou o maior representante do Brasil em vendas de carta de consórcio. Carol Pfeiffer, investidora no programa Shark Tank Brasil. Granville, especialista em imóveis. Arthur Chinachique, do Grupo Gente, editora Gente. E outras pessoas incríveis. Tudo isso através do nosso trabalho com uma área, com uma profissão específica, coprodução digital. Uma profissão que a gente começou no nosso apartamento de 52 metros quadrados. E pensar que há alguns anos eu estava correndo atrás de ônibus. Eu tô te contando isso para você entender que isso aqui não é aventura. Isso aqui é parte importante da minha vida, da minha expressão no mundo, e eu tô abrindo isso para você e o impacto que teve na minha vida. Não é ganhar dinheiro fácil, eu me dedico em tudo na minha vida. Eu não era o mais inteligente, não era o que tinha dinheiro, mas eu era o mais dedicado. A questão é o quanto a coprodução tem de possibilidade de ganho e oportunidade para quem está a fim de fazer. A essa altura você deve estar se perguntando como essa profissão pode gerar tanto resultado? Afinal, o que é ser um coprodutor digital? E agora eu vou te explicar detalhadamente isso. Pensa o seguinte, um professor de matemática, ele tem um conhecimento. Ele pode ajudar pessoas a passarem no vestibular ou em um concurso público, por exemplo. É um conhecimento muito importante e valioso para quem quer passar em um concurso. Você concorda? Pois bem, imagina que com a internet, esse professor, ele pode transformar o conteúdo que ele ensina em um curso online. Seja gravado, seja ao vivo, através de uma mentoria, consultoria, através de um evento e por aí vai. Esse professor que antes ensinava localmente, apenas na sua cidade, para meia dúzia de pessoas, pode então ensinar para pessoas de qualquer cidade do Brasil e do mundo todo, literalmente, através do curso online dele. Outro exemplo, uma pessoa faz doces de casamento e faz bem, doces lindos, deliciosos, maravilhosos. Imagina que essa pessoa pode, além de ganhar com os doces, ela pode ensinar, através de um curso online, outras pessoas que querem ter um negócio, que querem também aprender a fazer doces de casamento. Tem um monte de gente que quer aprender isso. Tem um aluno nosso que faz a coprodução de um pintor. Esse pintor ensina outros pintores a fazer um efeito na parede. E adivinha? Ele tem milhares de alunos e já faturou muito. Tem um aluno nosso que coproduz uma podóloga. Essa podóloga ensina pessoas que trabalham com podologia técnicas que ela aprendeu ao longo do caminho sobre podologia. Então, toda pessoa que é boa em algo tem pessoas interessadas naquele assunto que querem aprender com aquela pessoa. Essas pessoas que têm uma informação, que têm um conhecimento, que têm uma experiência em alguma área e que podem ajudar outras pessoas, o professor de inglês, o dentista, o esteticista, a podóloga, o professor de música, a confeiteira e por aí vai, são chamados especialistas ou expert, como é falado no mercado digital. Pessoas que são especialistas em um assunto e que podem ensinar para outras pessoas. Só que acontece o seguinte, esses especialistas, normalmente eles estão focados no trabalho deles. O professor, ele está focado em ensinar, em evoluir as habilidades dele como professor na área dele. A moça do doce está focada em fazer doces, focada no negócio dela, focada na habilidade de desenvolver o negócio e a habilidade de fazer doces. O dentista, normalmente, que é bom, ele está focado ali no consultório e nos pacientes dele. O médico está atendendo os pacientes também e por aí vai. E eles precisam de alguém para ajudar eles a levarem essa mensagem, esse conteúdo, esse treinamento, essa missão deles para o mundo
através de um curso online. Afinal, eles não querem aprender vendas, marketing digital, é outro mundo para eles. A profissão deles é outra. Eles precisam de alguém para cuidar de tudo que é necessário dos bastidores do digital para vender esse curso. Senão, a coisa não sai do sonho, não sai do papel. Afinal, o especialista, ele está focado, cuidando do negócio dele, que é o que ele faz. É aí que entram os coprodutores. Como o nome já diz, coproduzem, ou seja, coparticipam, fazem junto esse trabalho, realizando tarefas importantes para esse projeto e qualquer pessoa com dedicação pode aprender, assim como eu fiz. Esses são os coprodutores, ou estrategistas, ou lançadores, tem diversas variações de nome no mercado. Mas essa pessoa cuida do que exatamente? Em resumo, cuida dos bastidores, da divulgação online do curso, do treinamento, do evento ou mentoria do especialista, para divulgar e vender o conhecimento que esse especialista tem. Ele divulga e cuida das vendas dos cursos do especialista. Olha que junção incrível! Por um lado, nós temos o especialista, alguém que é muito bom em algo. Por outro, nós temos pessoas querendo aprender aquele conhecimento que é valioso. E por outro, nós temos o coprodutor, que viabiliza que esse curso aconteça, senão o especialista sozinho dificilmente consegue realizar essas vendas, afinal ele é especialista em um assunto, está focado nisso. Isso vem acontecendo já há alguns anos, só que agora nós estamos vivendo uma verdadeira revolução e esse é um dos motivos que eu tô aqui gravando esse vídeo para você. Antes, quando eu comecei, eu tinha que convencer os especialistas a transformar o seu conhecimento e experiência em um curso. Eu tinha que chegar para o especialista e falar: olha só, você dá aula de piano na sua casa, na sua escola, você pode ensinar isso online também. Olha só, você sabe fazer artesanato, você pode ensinar outras pessoas a fazerem artesanato também. E assim vai. Eu tinha que correr atrás dos especialistas. E o especialista, ele estava cuidando da loja dele, do consultório dele, do negócio dele, e ele não queria saber disso. Eu tinha que explicar para eles o potencial de lucro e mostrar para eles que era uma boa oportunidade. Agora, esse cenário mudou completamente. Tem uma quantidade gigantesca de gente ensinando estratégias de vendas, vender online, vender no Instagram. Você não precisa mais explicar para as pessoas que vender online é uma oportunidade. Todo mundo já sabe disso. Tem um monte de especialista bom que já quer vender online. E adivinha agora o que está faltando no mercado? Coprodutores, para viabilizar esse projeto, cuidar dos bastidores desse especialista. Os especialistas querem vender, sabem que é lucrativo, já sabem disso, mas faltam profissionais para ajudar eles nesse processo. E a pandemia acelerou ainda mais esse movimento. As pessoas passaram a comprar e consumir ainda mais de forma online. Tornou-se normal estudar online, escolas online, faculdade, cursos e por aí vai. E todo especialista passou também a querer fazer a sua divulgação e venda online. Dá uma olhada nisso. São algumas das mensagens que nós recebemos quase todos os dias. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão recebendo produtores para possível parceria? Gostaria de saber se vocês estão abertos para parceiros de coprodução. Ele comentou comigo que você é coprodutor e estou pesquisando parceiros para lançar um produto digital. Eu estou procurando uma coprodução para desenvolver lançamentos com o meu trabalho. Tenho 100 mil seguidores no Insta e um nicho pouco explorado. Estou procurando coprodutor. Boa tarde, Lucas. Tenho produtos digitais e busco um estrategista para ser parceiro. Com essa demanda, o que acontece? O coprodutor se tornou o profissional mais procurado e mais valioso do mercado hoje em dia. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. O que é uma revolução no mercado? São momentos que trazem grandes mudanças para a economia e para a sociedade, que acontecem a cada século. Por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola e por aí vai. Só que diferente das revoluções anteriores, antes quem aproveitava a revolução era quem já tinha dinheiro, quem já tinha terras, quem já tinha fábrica. Agora, com a internet, uma pessoa que inicia no seu quarto pode vender milhões na internet e mudar completamente a sua vida. Essa é a revolução que está acontecendo neste momento. O coprodutor atua no nicho da educação, um dos nichos mais importantes e lucrativos do mundo. O nicho que formou bilionários, que já existe há anos, por exemplo, com faculdades, escolas de inglês, cursos técnicos e por aí vai. Então, já é algo consolidado. Só que a internet transformou a forma de atuar nesse nicho. Quando você era criança, você provavelmente ouviu a frase: medicina dá muito dinheiro, engenharia dá muito dinheiro, advogado dá muito dinheiro. Ouviu, não ouviu? Normalmente, são profissões que ganham muito bem no mercado, mais do que outras. Só que a internet revolucionou completamente isso. Dá uma olhada aqui nessa média de salário de médico. R$ 8.966. Praticamente R$ 9.000 a média. É um bom valor ou não? Claro que é. É bem acima
da média do Brasil. Alguns médicos talvez ganhem menos, outros ganhem mais, mas essa é a média. Um excelente valor comparado à maioria das profissões. Olha a média de engenharia, praticamente R$7.000. Direito, média de R$7.540. Um excelente valor ganhar isso, não é mesmo? Só que o que a internet revolucionou foi que médicos, engenheiros, advogados continuam ganhando bem, acima da média da população e das outras profissões, como sempre foi. Só que agora existem outras profissões que antes não existiam e que fazem muito mais dinheiro que as profissões tradicionais. Você lembra quanto eu fiz na minha primeira coprodução? Quando eu comecei nessa profissão, quase R$30.000. Você viu o quanto eu mostrei de saldo de saque na Hotmart. Por isso que eu falo que essa é a profissão mais bem paga do mercado. Mudou o cenário de que apenas algumas profissões podem fazer dinheiro. Olha um outro exemplo do momento que vivemos. A Hotmart, que é uma plataforma brasileira para pagamento e hospedagem de cursos online, se tornou uma das 50 maiores edtechs do mundo. Edtech são empresas de educação e tecnologia. Olha o tamanho do crescimento desse mercado. Uma empresa brasileira entre as 50 maiores do mundo. Olha essa matéria que saiu recentemente. Foi publicada agora em 2024, há pouco tempo. Hotmart ultrapassa 10 bilhões em vendas. Marco destaca o crescimento e aumento de oportunidades no mercado de produtos digitais. Inclusive, o João Pedro, que é um dos fundadores da Hotmart, olha o que ele publicou outro dia nas redes sociais dele. Perguntaram para ele uma dica que ele daria para quem quer entrar no mercado digital. E olha um trecho da resposta dele. Na hora de botar a mão na massa, comece como coprodutor ou trabalhando na equipe de coprodução de alguém. Há poucas exceções, mas na maioria não recomendo se lançar tão cedo. Melhor que aprenda o ofício de coprodutor nos seus primeiros anos. O cara, que é fundador de uma empresa, que está entre as maiores edtechs do mundo, recomendou aprender primeiro a ser um coprodutor. Até mesmo para aqueles que querem um dia ter um produto próprio, o caminho do coprodutor ele é mais rápido e mais rentável. E depois sim, um dia você pode ter seu curso próprio depois que tiver maior bagagem e experiência. Mas agora é muito mais prático e rápido para lucrar vender o curso de um especialista. Moça do doce, professor de matemática, professor de inglês, pessoas que ensinam sobre investimento, pessoas que ensinam sobre emagrecer, a conseguir um emprego e todas as áreas. Todos esses especialistas precisam do quê? De um coprodutor. E além do dinheiro, eu acredito que a profissão e o trabalho do coprodutor é também muito bem paga em vários outros sentidos. Por exemplo, em impacto gerado pelo nosso trabalho através das milhares de pessoas atingidas que fazem um curso do especialista que nós coproduzimos. Essa profissão também é muito bem paga em liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica. Eu viajei para inúmeros lugares incríveis no Brasil e no mundo. Já morei no motorhome com a Paty, por uma viagem dos sonhos na Nova Zelândia. As pessoas falam, quando eu me aposentar eu vou viajar de motorhome. Eu comecei a fazer isso antes dos meus 30 anos. Adivinha com o quê? Com o dinheiro que eu fiz com a coprodução. Já também viajei de motorhome nos Estados Unidos, até o Grand Canyon. Viajei para lugares incríveis como Índia, Japão, Suíça, Portugal, Peru, Caribe e vários outros lugares maravilhosos. E essa profissão que também está disponível para você. Essa profissão permite tudo isso. Realizar o que você quiser, seja o que for. Eu tô falando de viajar porque a gente gosta disso, mas não é só isso. Uma das maiores alegrias é ter a liberdade de hoje poder ajudar as pessoas à minha volta e presentear especialmente os meus pais. Eu já dei 2 carros para minha mãe, pagos com essa profissão. Meus pais são separados, eu morava no fundo da casa dos meus avós, eu fui morar com a Paty e minha mãe continuou morando lá no fundo da casa da minha avó. Depois de um tempo que eu estava atuando com coprodução, eu comprei um apartamento para minha mãe morar e mobiliei o apartamento inteiro com tudo novo para ela. Outro dia, meu pai foi dormir na minha casa e a gente tem um quarto lá de visita. Ele acordou e disse, nossa, que colchão confortável. Eu falei, por quê? O meu tá dando dor nas costas, ele respondeu. Eu fiquei quieto e fui na loja. Falei pra moça, eu quero um colchão assim, eu já sabia qual eu queria, pois eu já tinha comprado. Ela me mostrou, eu perguntei, esse é o colchão top de linha que você tem na loja? Ela respondeu sim. E eu comprei aquele colchão pro meu pai e mandei entregar pra ele sem ele saber. No dia que o colchão chegou lá pra ele, ele me ligou. Filho, eu não precisava. Eu respondi, depois de ter noites sem sono, quando eu era criança, o mínimo que eu posso fazer hoje é garantir que os meus pais tenham uma boa noite de sono no melhor colchão que tiver disponível. Os meus pais seguraram uma barra lá atrás, pesada. Dar um pouco de conforto para eles é o mínimo que eu posso fazer por tudo que eles fizeram por mim. Eu torço para que as pessoas tenham oportunidades de, além de fazer dinheiro, de ajudar as pessoas à sua volta. Dar conforto, seja para os seus filhos, esposa, marido, pais. Essa experiência de ajudar quem você ama, de dar carro, dinheiro, iPhone, presentes físicos e além dos presentes físicos, de estar junto, de viajar junto, de ter momentos juntos, é uma das maiores alegrias nessa vida. Eu vou te contar um segredo. A alegria maior do que quem recebe é quem dá. E essa profissão me deu liberdade de fazer o que eu quiser, ir aonde eu quiser, presentear quem eu quiser.
é a profissão mais bem paga em alegria, em liberdade financeira, em crescimento, em impacto. E tudo que essa profissão necessita é de 2 coisas. 1, precisa de um especialista. E 2, saber como se tornar um coprodutor.